Dando início aqui ao nosso seminário Advocacia Pública e Jurisdição Constitucional. Muita alegria de recebê-los aqui, alegria maior ainda de ter um evento organizado, idealizado na Procuradoria, no Escritório de Representação da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília, a nossa gloriosa PG-13, especialmente pela Daniela Giacometti, que eu agradeço, cumprimento e agradeço por toda a organização, por ter contactado e montado esse time aqui, que sustenta, acho que posso dizer assim, ou ajuda a sustentar o Poder Judiciário brasileiro. Então, eu queria saudar e agradecer muitíssimo a Daniela Giacometti, dizer que para nós é sempre uma alegria muito grande estar perto da PG-13 e ter os colegas da PG-13 aqui conosco. É muito difícil gerir uma equipe onde os seus membros não se conhecem fisicamente, não se identificam fisicamente. Já passamos a era do fax, das cartas, das correspondências, dos telefonemas e agora do WhatsApp e das videoconferências, mas é sempre muito melhor, acredito eu, o contato físico e presencial. Então, especialmente para a geração mais nova que está aqui, os colegas do 18º concurso da Procuradoria, e para todos os outros, acho que é uma oportunidade ímpar da gente estar em contato, não só com as cabeças pensantes do Supremo, mas também com os colegas da PG-13. E eu queria cumprimentar também Carlos da Costa Silva, o chefe da nossa representação em Brasília, e Marcelo Melo Martins, nosso medalha de mérito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Uma alegria enorme tê-los aqui. E os colegas que hoje atuam no Supremo, e são de outras carreiras, mas hoje atuam no Supremo, dizer que é uma honra muito grande recebê-los aqui. E eu acho que a gente vai ter um dia muito proveitoso para trocar ideias e percepções da atuação do Supremo, especialmente nessa era virtual que vivemos. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, ao meu colega Marcelo Melo Martins, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, decano da PG-13, que vai nos brindar com a exposição No Início Era o Verbo, o Supremo Tribunal Federal, desde a época da costura dos autos. Marcelo Melo Martins. Bruno, gostaria de agradecer suas gentis palavras, como sempre, muito apropriadas e muito lisonjeiras. Eu me sinto honrado de estar aqui falando nesse momento, nesse auditório. Acho que essa integração que você falou há pouco da PG-13 com a sede, ela é importante, essa presença física ela é bastante relevante, independentemente hoje dos meios, né, videoconferência, etc., mas a presença física é sempre muito relevante. Bom, evidentemente, quando pensam em velho, em coisa histórica, pensam em mim. É algo assim surpreendente, é sempre o decano, é sempre o mais velho, é sempre aquele. Pergunta para o Marcelo como é que era aquele negócio. Bom, assim é. Bom, eu vim aqui, então, instado pela Daniela, especialmente, para fazer uma exposição sobre a minha perspectiva junto ao Supremo Tribunal Federal, desde a época que eu tomei posse, porque eu estou lotado na PG-13 desde sempre, e isso significa 36 anos. Muitos aqui não tinham nem nascido. E eu entrei para a Procuradoria com 23 anos e fui imediatamente lotado lá. Nenhum carioca pensava em ir para Brasília, considerava aquilo um deserto, um lugar horroroso. E quando souberam que eu queria ir para Brasília, foi muito aplaudido, festejado, e lá fui embora para Brasília. Bom, eu redigi um texto que eu pretendo lê-lo, contando alguns episódios, na verdade, alguns pontos que eu gostaria de destacar dessa minha percepção. E vou começar, então, com o texto.
era no tempo dos processos em papel. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Mas era no tempo dos processos amarrados, costurados. De fato, os processos no STF eram cosidos com linha, furados com uma enorme agulha, numa seção que abrigava, entre atribuições e coisas, uma máquina de costura. Juntar aos autos por linha significava amarrar literalmente com barbante o acessório ao principal. Para fotocopiar páginas dos feitos, as linhas das costuras eram cortadas com estiletes e os autos depois eram recosturados, fazendo com que suas folhas acabassem tendo muitos e muitos furos. A gente ficava até constrangido quando vinha e cortava aquilo tudo, depois para colocar em ordem. O acompanhamento dos processos se dava pelo exame de livros que ficavam à disposição dos advogados. Neles iam sendo registrados à caneta os caminhos dos autos pela corte. Os advogados, e eu, como todos, ansiosos e irritados, se amontoavam junto às prateleiras, buscando os livros que às vezes estavam nas mãos de um colega, ou pior, desaparecido. Era o tempo de um garimpo de jurisprudencial. Para se ter acesso à jurisprudência do Supremo, ia-se a uma sessão de jurisprudência onde havia várias fichinhas, e essas fichinhas muitas vezes mal indexadas, indicavam alguns precedentes, de lá você anotava, levava a uma outra sessão, onde havia um armário cheio de livros, com as cópias dos acórdãos, aqueles em folha fininha, feitos como papel carbono. E aí a gente olhava, examinava, e se por acaso os acórdãos servissem, o que era muito raro, a gente tirava uma cópia e tinha, assim, um precedente. A outra maneira de procurar os precedentes, os acórdãos do STF, era indo à revista trimestral de jurisprudência. A revista, a RTJ, ela era composta de 3 volumes, assim, tinha um número, digamos, 20. Aí tinha o 20, tomo 1, tomo 2 e tomo 3. E o tomo 3 era o que tinha o índice. Havia índices gerais, mas esses índices gerais sumiam. Eles sempre desapareciam porque alguém dava um jeito de levar, e a gente não achava nas bibliotecas nunca aqueles índices gerais. Era um negócio tenebroso. Mas se, por um lado, era difícil lidar com esse mundo físico, analógico, por outro, nós, advogados, em carne e osso, circulávamos nos prédios da corte. Não havia detetores de metais, seguranças em portas e corredores ou catracas com opressores crachás. Os advogados chegavam aos gabinetes dos ministros, e isso é pura verdade, e perguntavam simplesmente se eles se encontravam e se poderiam ser atendidos. O acesso à justiça caminhava com o direito de ir e vir. Fui recebido inumeráveis vezes nos gabinetes dos ministros, chegava, me identificava como procurador do Estado, e o ministro, podendo atender, atendia. Não havia, dizia-se, aliás, na época, que era mais fácil falar com o ministro Supremo do que com o juiz federal, e provavelmente era. O voto caligrafado, era no tempo do voto caligrafado. Um ministro, não vou citar o nome, mas um ministro da corte permaneceu lá mais de 20 anos, fazia os votos à mão. Ele não disponibilizava o voto dele escrito nem ao seu gabinete para ser datilografado ou hoje digitado. Não, ele fazia à mão, e só depois de publicado em sessão é que aquilo ia para ser registrado, ser transformado em um texto passível de registro. As sessões presenciais, evidentemente, e os processos rodeavam, processos físicos, ficavam atrás dos ministros. Os ministros sentavam e atrás estavam os processos que eles iam chamar a julgamento. E o que acontecia? Com um pouco de audácia que eu tinha, porque era muito jovem, às vezes a gente ia lá, antes do início da sessão, procurava se tinha memorial da outra parte lá, porque estava tudo junto. Então,
era fácil, você ia e olhava. E com a construção, né, do novo anexo junto aos prédios já então edificados, isso no final dos anos 90, foi, salvo engano, na presidência do Celso de Mello, o acesso dos advogados aos meninos foi se complicando. Foram introduzidas novas etiquetas, né, os crachás, nos ternos e nas roupas femininas, crachás que diziam quem você era, aonde você poderia ir, sem crachá não era possível entrar mais no prédio, mas testemunhei, os crachás dos advogados abriam todas as portas, e não apenas algumas portas, abriam do prédio inteiro. Era o tempo do legislador negativo, dizia o ministro Moreira Alves. Ora, a jurisprudência dessa corte é firme no entendimento de que, por via de declaração de inconstitucionalidade de lei, não pode ela alterar o sentido inequívoco desta, o que implicaria, em última análise, criar lei nova, por diversa, em seu sentido da existente. Corte Constitucional só pode atuar como legislador negativo, não, porém, como legislador positivo, fecham-se aspas, são as palavras do Moreira Alves. O Supremo entendia que não podia integrar comando constitucional até então. Tal entendimento do Supremo foi adotado, especialmente quando foi editada a Constituição de 88, havia muita expectativa em relação ao mandado de junção. E no julgamento do mandado de junção 107, e eu presenciei esse julgamento, eu estava na sessão e eu acompanhei, foi o ministro Sepúlveda Pertence votou no sentido de que não se podia legislar, de que, pela estrutura toda da Constituição, a edição de preceitos não faria sentido. Então, o mandado de junção servia, naquele primeiro momento, apenas para comunicar a existência da falta da norma. E um então procurador dessa casa, muito ilustre, afirmou, então, num livro que escreveu, e eu cito de memória, ele falou que a outrora ilustre pena progressista, fazendo uma referência ao voto do Pertence contra a edição de uma norma que regulamentasse aquele caso em mandado de junção. Bom, em 1999 foi editada a Lei 9882, que criou a arguição de descumprimento do preceito fundamental. A lei tinha várias possibilidades e vários temas passíveis de contestação. Eu, à época, era advogado do Conselho Federal da OAB e o Conselho decidiu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da DPF. Eu redigia a inicial. O marido da Marília, que ali está, me ajudou muito com o material, ele me forneceu vários textos, ele vinha estudando isso no mestrado na UNB, creio eu. Então, eu acabei fazendo, e era o entendimento da época, e era o meu entendimento à época, e eu vou ler um trecho da inicial. Do ponto especialmente relevante, dentre outros pontos, mas do que me parece cabível falar aqui. Dos artigos da lei impugnada que pretendem regulamentar a arguição do descumprimento fundamental, infere-se que o cabimento da medida serve tanto para coibir atos, normativos ou não, e leis, declarando-as até mesmo inconstitucionais, como para editar comandos. Com efeito, a lei fustigada, quando se estiver diante das hipóteses de cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, admite, quer implicitamente, quer no caput do artigo 10, que o descumprimento seja sanado tanto pelo expurgo do ordenamento de lei ou ato normativo, como por meio da edição de uma ordem geral. Ordem geral que, ante a magnitude da extensão da decisão proferida, terá eficácia de lei. A possibilidade do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, com jurisdição em todo o território nacional, decidir com eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público, fixando-se as condições e modo de aplicação do preceito fundamental, ou seja, regulamentando, transforma suas sentenças, que não tenham por fim declarar a invalidade de atos, em atos legislativos, em afronta à divisão de poderes e ao regime democrático. Mas era um tempo novo que amanhecia, era um tempo novo que chegava.
E, como todos sabem, essa ação da OAB foi julgada improcedente, ela foi levada a julgamento, houve um pedido de vista do próprio ministro Pertence, e isso foi passando de ministro a ministro. 20 anos depois, a ação veio a ser julgada improcedente. Hoje, o Supremo edita várias normas no sentido de regulamentação dos princípios da Constituição, e é o entendimento atual. Houve uma mudança jurisprudencial, né? Bem claro o legislador negativo do ministro Moreira Alves e o entendimento posterior no outro sentido. Bom, veio o coronavírus. No princípio de 2020, o inusitado, a pandemia de Covid-19 pelas ruas da capital, espalharam-se conselhos oficiais em painéis eletrônicos que diziam algo assim: se você não tem urgência de estar na rua, vá para casa. Era assim que estava escrito. A vida dos logradouros públicos fora das residências acabou. Atores públicos e privados buscaram na informatização o meio de permanecerem cumprindo suas obrigações. Na PG 13, uma vez que o funcionamento dos tribunais superiores, diferentemente do Tribunal de Justiça daqui do Rio, não cessou. Cessou por um período muito curto. Nós, então, nos organizamos via Google, baixava os processos, depois carregava, era um trabalho hercúleo para manter o funcionamento, e tendo em vista que os prazos não estavam suspensos. E a verdade é que depois, com a Covid, o funcionamento também dos tribunais acabou se tornando muito virtualizado, né? O mundo virtual avançou sobre o analógico, sobre a realidade humana do mundo material que nos encerra. Veio o distanciamento físico dos advogados, dos corretores das cortes. E, em um caminho que aparentemente democratizou o acesso à justiça, foram introduzidas as remessas de memoriais e de sustentações orais gravadas por meios eletrônicos. Afogaram-se os juízes em razões, muitas vezes intermináveis, dos patronos das lides postas a julgamento. A democratização de acesso promoveu o efeito inverso. O excesso de tanto barulho inviabilizou a audição. Limitada a presença física às cortes e aos magistrados desse novo mundo, ouso dizer, tem os velhos, como eu, saudade do antigo. Mas se retoma, no momento, algo do passado, a normalidade de então o ensaio reaparecer, audiências voltam a ser marcadas, julgamentos presenciais retomam as salas de sessões. Fazendo uma brincadeira, sei que nada será como antes, já estou com o pé nessa estrada faz tempo, quero crer, contudo, que o novo não se olvidará do velho, pois o passado não foi erigido sem razão de ser. É isso. Obrigado, Marcelo. Sempre uma alegria te ouvir. E essa experiência do passado é especial. Aproveitar que tem muito estagiário e residente da casa aqui. Me lembro que no passado o estagiário ia no fórum e voltava para o escritório, para a procuradoria, dizendo que o processo estava na costura. E aí rolava o chefe. O processo está na costura. Fazia lá outra coisa. Hoje não dá mais para enrolar. Não tem mais costura. Está instantâneo ali. Então agora eu vou passar a palavra para o Carlos da Costa e Silva, que é o nosso procurador-chefe da nossa representação em Brasília. Carlos, por favor. Bom dia a todos. Eu, de início, queria agradecer ao nosso procurador-geral, doutor Bruno Dubê, a doutora Daniela, que concebeu e correu atrás de montar esse seminário aqui para todo mundo, para a gente se conhecer um pouco e conhecer um pouco do funcionamento dos tribunais superiores, dos bastidores do STF em especial. Cumprimentar também nosso colega Marcelo. Eu ia falar que ele é nosso decano, mas isso já foi falado milhares de vezes, 35 anos. Cumprimentar o público presente, em especial os convidados, que vão falar também sobre exatamente o funcionamento atual dos tribunais superiores, e aí o STF em particular. E inicio falando sobre o que não mudou. Na verdade, a gente viu que, da fala do Marcelo e da prática de todo mundo aqui,
que muita coisa mudou ao longo dos anos, mudou o procedimento lá, a costura que não existe mais, o processo físico que está em extinção, ou em alguns lugares já não existe mais também, mudou a jurisprudência, mudou a forma de acesso à justiça, e hoje a gente tem uma advocacia pública de massa, que também reflete na atuação dos tribunais, dos ministros, de suas assessorias, pelo volume de casos, de processos. Mudou um pouco a prática também dos advogados públicos e privados, mas, enfim, dos advogados públicos. Se antes o acesso ao gabinete dos ministros era quase que bater na porta e perguntar se pode ser atendido, hoje é bastante mais complicado, em parte também exatamente por essa massificação do litígio. E a gente também por isso a gente vai tratar aqui hoje de dois aspectos que estão vinculados ao que eu estou falando. Um é essa virtualização do procedimento judicial, e o outro é a questão da autocomposição ou da composição. O que não mudou, acho que eu ouso dizer isso, pelo menos do que eu me lembro de procuradoria desde que eu estou nessa casa, são as atribuições da PG 13. Já falei isso para o pessoal do concurso mais recente, e eles bem sabem, porque com alguns a gente tem até bastante contato. As nossas atribuições são de duas ordens. Uma que é recursal, que seria o grosso, que vem por conta de recursos especiais, recursos extraordinários, recursos de revista, enfim, que acabam desaguando nos tribunais superiores, no STJ, no STF, no TST, e talvez seja ali que a gente encontre realmente o grande volume de processos, a massa a que a gente se refere. O outro aspecto da nossa atuação seriam os processos originários, ações diretas de inconstitucionalidade, enfim, ações que tramitam no Supremo. Enfim, são casos que a gente acompanha em Brasília e não tem necessariamente uma vinculação com um processo que vem aqui do Rio de Janeiro para lá. A PG 13 atua em todos os tribunais superiores. Claro que a gente, em relação à matéria trabalhista, o escopo é menor, é mais reduzido, e é basicamente, não sei se o número está certo, mas eu poderia arriscar que 95% do que a gente faz é a responsabilidade subsidiária. É um caso que é extremamente massificado, que ainda precisa, em alguma medida, de uma definição do Supremo, porque existe um posicionamento do TST que, de certa forma, ainda precisa ser avaliado pelo Supremo. Existe uma repercussão geral lá à espera dessa análise. Mas, enfim, STJ e STF são, fora esses casos de responsabilidade subsidiária, o core da nossa atuação, o nosso dia a dia. Mas não se resume a isso. A PG 13, que é a Procuradoria na capital, ainda atua junto ao CNJ, aí normalmente a pedido do Tribunal de Justiça. Normalmente a nossa atuação no CNJ tem alguma vinculação com algum pedido que venha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Atua também junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, do Sistema Fiscal, CARF. Nós temos nossas autarquias, enfim, empresas públicas, sociedades de economia mista que eventualmente têm alguma discussão no CARF. Então, a gente também tem essa atuação. E tem uma atuação, não vou dizer pequena, mas de certa forma residual, se comparado ao resto, que são os processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e na Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e aí o TRF Primeira Região também. Basicamente, em linhas gerais, é isso que nós fazemos em Brasília. Nós não temos em Brasília uma atividade consultiva que outras especializadas aqui no Rio de Janeiro têm. Então, o nosso foco realmente é tribunais superiores. A nossa atuação, às vezes, ela é colegiada no sentido de haver um trabalho conjunto dos estados e
pessoal que está no STJ, está no STF, certamente conhece a Câmara Técnica do Conselho Geral de Procuradores de Estado, do Procuradores Gerais dos Estados, ou seja, uma atuação concertada entre os estados quando o tema é de interesse de alguns ou de vários ou de todos os entes da federação. Mas é isso. Muita coisa, de novo, muita coisa mudou, mas essa divisão, essa atribuição de tarefas não mudou. O que mudou, e eu acho que mudou bastante, já voltando um pouco para aquilo que o Marcelo narrou, é a forma de atuar, porque a gente vem se adaptando às alterações que vêm ocorrendo em razão dessa virtualização dos procedimentos, enfim. A gente hoje, nosso grande esforço em Brasília sempre foi, mas sempre que nós buscamos é mostrar, em alguma medida, que, se não todos seria impossível, mas que alguns casos tenham origem no Rio, ou tenham nascido diretamente lá em Brasília por conta de uma ação originária, tem uma relevância que justifica um atendimento diferenciado, uma audiência, um memorial. Isso hoje talvez tenha sido mais fácil antigamente. Não digo que fosse fácil, mas hoje, de certa forma, essa virtualização do procedimento deixou isso um pouco mais complicado. Se, por um lado, a gente consegue agendar as audiências de maneira virtual, às vezes é difícil conversar com todos os ministros ou com todos os gabinetes. Então, nosso esforço na PG-13, além, claro, de fazer os prazos quando eles se abrem para que o Estado fale, é conseguir dos gabinetes dos ministros que julgam nossos casos, para aqueles casos que realmente merecem uma atenção especial, que nos ouçam para que a gente consiga apontar ali as razões pelas quais a gente entende que o Estado ali naquele caso ou naqueles casos tem a razão. Mas, enfim, é basicamente isso. Não tem, em relação às atribuições, elas vêm sendo as mesmas. E aí o Marcelo me corrige, por favor, se eu estiver errado, do período que eu não estava lá, há bastante tempo e não tem tido mudança. Mudança, como dito, foi no procedimento, na jurisprudência, na massificação dos casos. É isso. Obrigado, Carlos. Eu anotei aqui as atribuições da PG-13, que você não falou. A atuação auxilia, obviamente, a PGE na atuação junto ao TCU, Tribunal de Contas da União. Eu cito dois casos notórios, emblemáticos. O primeiro, naquela ação que discutia o regime de recuperação fiscal do Estado, a prorrogação do regime de recuperação fiscal. Teve uma liminar do ministro Bruno Dantas para nos assegurar no regime de recuperação fiscal. Atua também nas reuniões e no processo de tentativa de conciliação desse mesmo tema, na Secretaria do Tesouro Nacional e no Ministério da Fazenda, para fazer com que o Estado fosse, mais uma vez, reconhecido como integrante do regime do novo plano de recuperação fiscal, e nos assuntos atinentes à Procuradoria PG-19, que a gente chama aqui, que é a Procuradoria especializada, criada para tratar de métodos alternativos e solução de controvérsia, que eu acho que é objeto do painel da tarde, o Supremo e Autocomposição, que é um dos que eu estou mais inclinados e curioso para o que vai ser tratado nele. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer. Eu não vou passar a palavra para a Dani, porque ela vai presidir o próximo painel, e aí ela vai ter um momento de fala e de saudar a todos. Então, encerro esse painel e, imediatamente, já convoco para compor a mesa, agradecendo ao Marcelo e ao Carlos. Muito obrigado.